Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, neste início do ano de 2024, para falarmos sobre uma peça fundamental na nossa evolução. Como de hábito, nós pedimos, se já não tiverem feito, né, que peguem as garrafinhas de água, os copinhos, tanto para vocês quanto para os seus animais de estimação, porque ao cabo desta preleção, o plano espiritual já as terá fluidificado e cada um receberá o remédio necessário para as suas dificuldades, também para potencializar melhor o seu organismo. Nós vamos agora, no caminhar da nossa preparação, orar a oração, a prece de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O tema de hoje é o corpo, templo do Espírito. A palavra templo já nos remete a algo que deve ser respeitado, algo sagrado, algo que devemos zelar, que devemos cuidar. E exatamente isto é o que nós pretendemos lembrar a todos, a função do nosso corpo. Quando nós encarnamos, nós trazemos um conjunto de programas, de coisas que deveríamos fazer ao longo da vida. E estas coisas, elas requerem o corpo. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, elas se dedicarão à pintura, que se dedicarão à música, à engenharia, à medicina, seja lá qual for a profissão, as artes, requerem o corpo. As mãos, né, os olhos, fala, os ouvidos para que tenha a perfeita noção das coisas à volta, enfim, todo esse conjunto de ferramentas, elas servem para que possamos, através das trocas com os nossos semelhantes, viver experiências que nos enriquecerão. Hoje em dia, nós temos uma profusão de academias, em qualquer bairro, em qualquer ponto, nós encontramos várias academias. E Chico Xavier comentava que seria importante também termos academias para o espírito. E se nós lembrarmos, nós temos academias para os espíritos, né? Que são os centros espíritas, as escolas de aprendizes, enfim, nós temos essas atividades. Só que
nós damos talvez muito mais importância ao corpo do que ao espírito. O corpo, ele tem que ser cuidado, mas não é só por meio de exercícios físicos, por meio de uma alimentação saudável, hábitos saudáveis. O corpo também requer outras coisas, como, por exemplo, o nosso equilíbrio emocional. E como eu vou me equilibrar nas minhas reações se eu não trabalho o meu sentimento, por exemplo, de agressividade diante de um pequeno conflito no trânsito? Se eu vou explodir naquele instante, o que acontece com o meu corpo? Eu vou bombardeá-lo de energias negativas, eu vou ter um batimento cardíaco acelerado, poderia ter dor nos rins, porque os rins filtram emoções. Enfim, eu desequilibrarei toda a minha espaçonave, com as consequências deste ato. Quando nós encarnamos, né, nós temos uma quantidade de energias, por exemplo, desse tamanho. E vamos gastando essas energias. Estão sendo repostas, nós vamos gastando, está tudo bem. No decorrer da vida, a quantidade que nós armazenamos, captamos e armazenamos vai diminuindo. E o nosso consumo continua o mesmo ou até aumenta. O resultado disso é o envelhecimento e, por fim, o desencarne ou a morte natural. Não é o corpo que liberta o espírito. Acontece que, pelos nossos desequilíbrios, nós vamos acelerando esse processo de desencarne. A relação entre o desequilíbrio emocional, por exemplo, e uma doença, a úlcera, é perfeitamente conhecida da medicina e da maioria das pessoas. Cuidar do corpo é uma tarefa de grande responsabilidade. Sem os exageros, né, que costumamos, às vezes, fazer com as nossas coisas, mas cuidando, para que não só a alimentação e os hábitos sejam saudáveis, mas também a emoção que nós temos no dia a dia, os sentimentos que nós estamos gerando. Tudo isso vai fazer com que nós tenhamos um equilíbrio maior que refletirá no nosso corpo físico. Quanto mais equilibrados nós estivermos, menos o nosso corpo sofrerá. E, portanto, continuaremos a tê-lo apto ao desempenho daquelas tarefas que lhe cabem. Então, nós não nos relacionamos com o semelhante, senão por intermédio do corpo. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo, eu estou usando a fala, e vocês estão usando a audição, e tudo isso está no corpo. Quando desencarnarmos, a maneira de comunicar será diferente. Mas, por enquanto, ainda encarnados, nós usamos o corpo físico. Cuidemos deste corpo, né, com a atenção devida para que nós possamos contar com ele sempre, até os nossos últimos dias. Vamos agora fazer as nossas vibrações coletivas, depois as individuais, e depois teremos o nosso tratamento. Fechando os olhos novamente, buscamos agora as nossas vibrações indo em direção ao planeta, levando paz, harmonia em todos os lugares onde ela é requerida. Vibremos pelo nosso Brasil e principalmente na Amazônia, nas terras dos Yanomamis que ainda sofrem inúmeras violências. Vibremos pelos que estão em hospitais, trabalhadores e encarnados e internados. Vibremos por todos os lares da Terra, pelos lares dos nossos parentes, amigos, conhecidos,
pelos nossos lares. Pedindo licença, vibremos por nós mesmos. E agora, pedindo à equipe espiritual que aplique o passe necessário aos nossos animaizinhos, mentalizando que uma chuva de prata envolve a cada um deles, revitalizando suas células, equilibrando seus sistemas orgânicos, dando assim a melhor condição, aliviando, na medida do possível, as suas dores, os seus sofrimentos. E assim encerramos mais um tratamento, mais uma preleção, contando com a graça do Mestre. Até o próximo encontro. Muito obrigado. Até a próxima.